Mas vamos começar falando da equipe do PSG, né? Inclusive numa conversa pré o podcast, né? Eu tava falando, rapaz, o PSG não construiu tanto, o PSG foi mal? E aí eu estendo a pergunta para você, Rodrigo, 2-0, o PSG foi mal? A gente tem que analisar alguns contextos, né? A gente vai falar hoje não exatamente do Campeonato Francês, mas da Copa da França. Vamos lá. Primeiro, a Copa da França está nas oitavas de finais, né? Essa semana a gente não teve a rodada do Campeonato Francês. E a gente vai se restringir nessas oitavas de finais justamente ao PSG e Lyon. Mas lembrando que os classificados das quartas são Lyon, Marseille, PSG, Evian, Bordeaux, Nantes, Fleury e Stade de Reims. Vamos lá. Esse jogo do PSG, ele marca alguns pontos para mim do processo de evolução do PSG. Tá? O primeiro ponto é justamente entender a Laurina Fazer, que é uma meio-campista muito promissora mesmo do PSG, de 19 anos só. Ela começa o jogo na zaga, né? E é cheia de personalidade, ações muito concretas para contribuir com a construção do jogo do PSG. E depois ela troca com a outra meio-campista promissora também, Jean-François, essa de 21 anos. Ela troca de posição, a Jean-François ela vai para a zaga e a Fazer ela vai mais ali para o meio e para o ataque, né? Mais do que promissoras, essas duas são realidade. Tá? Elas já são, dá para se dizer, e assim, se atentem para esses nomes, né? São dois nomes do futebol francês que eu acho que vão ter um futuro bem interessante. A Jean-François e a Laurent Fazer, elas estão sendo preparadas para serem, acho que, dois dos pilares táticos e técnicos do PSG. E não à toa eu faço questão de falar justamente conjuntamente pilares táticos e técnicos, porque o PSG ele não dissocia essas duas coisas. Tá? Ele busca na formação das jogadoras desenvolver essas características que vão dar estilo um estilo tão único que tem esse futebol do PSG no futebol de mulheres mundial inteiro, tá? O PSG ele tem exatamente essa preocupação de fazer com que a tática ela seja muito aliada à técnica o tempo inteiro. É mais, inclusive, do que o Barcelona. Tá? O Barcelona a gente tem alguns aspectos, mas o PSG ele consegue... Cultural? Oi? No PSG isso chega a ser mais cultural em campo, falando? É mais estrutural, inclusive. Se você observar como que a Diani joga, como que as meio-campistas, como a Sara Darby jogava, como o PSG sempre joga, é sempre de uma maneira muito, muito estruturada. O PSG nitidamente dá mais importância a um processo de médio e longo prazo do que propriamente para as demandas imediatas do jogo em si. Então, quando a gente fala assim que o PSG ele teve dificuldade para criar, a gente precisa entender que momento da temporada está acontecendo, o que está acontecendo com as jogadoras. Então, tem várias coisas. As construções do PSG são sempre muito apoiadas, e mais do que isso, os gestos de drible, de apoio e de ultrapassagem são sempre muito bem desenhados para a melhor postura do tipo de passe, de proteção e já antevendo estruturalmente a sequência da jogada. Então, esse é o tipo de coisa que acontece o tempo inteiro, e aí você vê, na verdade, a Laurina Fazer, ela construindo esse processo ao longo do jogo, junto com a Jean-François, junto com todas as outras jogadoras, e aí você tem uma importância muito grande de todas as jogadoras mais experientes, né? E isso faz com que o PSG ele vá construindo ao longo do tempo uma estrutura muito sólida, muito, muito sólida a longo prazo. Então, eu queria trazer isso aqui, né? A importância que o PSG tem para a base. Eu acho que é o time que, de novo, mais do que o Barcelona, melhor constrói a formação das jogadoras, né? Para a sequência delas. Então, queria trazer um pouquinho isso e saber um pouquinho do que vocês pensam sobre isso. E você também, Sérgio. Cara, assim, o Leandro até trouxe aqui da questão da DAPT, daqui a pouco a gente até entra mais nesse meio aí, mas realmente, né, dentro do PSG, que eu vi jogar já desde a Champions League, não era, por mais que o time tivesse problemas, ele não tinha problemas em todas as etapas, eram coisas específicas, que o time precisava começar a acertar e tudo mais, e a maioria dos problemas ele tinha como resolver do banco.
tirando algumas situações. Geralmente não precisava trazer, teve a entrada da Hamharoi, né? Também, que aí da Hamharoi, que aí que aí o time começou a engrenar ainda mais, né? Ela deu uma certa organização ali a mais pro meio campo. A Ramona precisava ficar voltando para construir praticamente essa bola do meio campo. Depois disso, né, veio também a entrada da Jean-François, e aos poucos ela foi se adaptando o time a fazer também, muito boa jogadora. Com isso, né, acho que a Martens foi ficando um pouquinho mais de lado e tudo mais. Então, eu vi que o PSG ele caminha, independente de quem tá ali, ele caminha em direção daquela estrutura e ele começa a se moldar e se montar. Isso de fato é interessante. É uma coisa que eu não tinha visualizado com o Primor, a maneira que você conseguiu visualizar ali, mas pô, era um time que dá para ver que tem algo tem algo especial ali, não é algo deixado para trás. E é isso, por exemplo, a importância da Georro para essa sequência dessas jovens Johan é é muito grande, maravilhoso. né? Porque a Georro ela vai fazer exatamente isso em todas as ações de apoio dela. Inclusive, são gestos ofensivos, seja para o passe, preparação do gesto do passe, toda a questão técnica do corpo e também cognitiva, mental, ela faz com que o PSG ele seja muito taticamente bem desenhado e todas essas ações são muito bem desenhadas. Então, a Gerrard é uma grande referência. E essas outras jogadoras, a Cria Hamraoui também, ela já não é tão antiga assim no PSG, mas ela também ajuda pela qualidade técnica dela, mas todo o PSG ele é construído em cima nesse sentido. E indo um pouco mais adiante, assim, a gente teve recentemente a contratação da Vansgaard, né? A centroavante da Marquesa, e ela estreou como titular nesse jogo, e ela mostrou que ela tem um bom fundamento de proteção de bola, entendeu? E é uma jogadora fisicamente grande, assim, e ela também tem, além dela ser bastante móvel, ela é bastante consciente, espacialmente consciente, né? Então, gostei da Vanguard. No segundo tempo, ela deu lugar a Martens, e aí, obviamente, o PSG ele fica um pouco mais solto com a Martens, ele já não fica nessa engrenagem tão certinha. Isso facilita algumas coisas, é importante, porque dá uma certa celeridade ao jogo, né? Mas ao mesmo tempo fica um pouco mais desorganizado. Mas, de um modo geral, o jogo foi tranquilo, tá? O jogo foi bastante tranquilo. Mas esses aspectos estruturais de como o PSG forma suas jogadoras e como que dá essa autonomia das jogadoras trocarem de posição, entenderem, lembra um pouco o Corinthians, inclusive, né? O que o Arthur Elias faz com a jogadora ali, estando ela, sendo ela da base ou não, mas dá essa formação para a jogadora, enquanto a jogadora ela vai evoluindo no clube, né? Evolui muito na carreira, inclusive. O PSG faz isso estruturalmente enquanto clube com o feminino. Então, uma coisa que eu já estava para falar um pouquinho, né, Sérgio, sobre o PSG, então eu quis trazer um pouquinho isso hoje aqui para vocês.